Antes do homem sonhar, antes das cidades, antes até das primeiras lendas, a Terra pertenceu aos titãs. Um tempo em que o mundo era selvagem, colossal e vivo em proporções impossíveis. As florestas eram catedrais naturais. Os mares escondiam monstros ancestrais. E sobre a terra caminhavam criaturas gigantes, tão imensas que pareciam deuses de carne e osso. Eles eram os senhores do mundo antigo. A terra respirava calor. O ar era denso. Os céus tinham uma tonalidade diferente, quase dourada. Relâmpagos cortavam tempestades eternas. E sob esse céu primitivo, os dinossauros reinavam. O Tyrannosaurus rugia como um trovão vivo. O Brachiosaurus caminhava como uma montanha em movimento. O Pterossauro cruzava os céus como um dragão antigo. Cada passo fazia o chão tremer. Cada rugido ecoava como um anúncio do poder da criação. Apesar de sua força brutal, os titãs não eram apenas destruição. Havia um equilíbrio oculto. Os herbívoros moldavam as florestas. Os predadores controlavam a vida. Os mares pulsavam com criaturas que jamais seriam vistas. A terra vivia em uma harmonia selvagem, governada por leis mais antigas que qualquer civilização. Era um mundo perfeito, menos, mas frágil. Um dia, os céus mudaram. As estrelas começaram a brilhar de forma estranha. O vento trouxe um frio desconhecido. Os titãs sentiram menos. Os mais antigos algo estava errado. Levantaram suas cabeças para o céu, como se pressentissem o fim. Um objeto flamejante surgiu entre as estrelas. Não era apenas uma rocha. Parecia um mensageiro da destruição. Um sinal de que o tempo dos gigantes estava chegando ao fim. Então, o céu se partiu. O impacto foi tão poderoso que o mundo tremeu até suas raízes. Fogo cobriu os continentes. Cinzas apagaram o sol. Os mares ferveram. Florestas viraram cinzas. Montanhas se quebraram. Os titãs, que por milhões de anos reinaram soberanos, caíram um a um. Rugidos ecoaram. E depois, silêncio. A terra mergulhou em uma noite longa e fria. Não havia mais passos que fizessem o chão tremer. Não havia mais sombras colossais, apenas sob os ossos enterrados. E o vento soprando. Os titãs tornaram-se antes mesmo de existirem contadores de histórias. Hoje, encontramos seus restos fossilizados, marcas silenciosas de uma era perdida. Mas o mistério permanece. Por que criaturas tão grandiosas existiram? Por que o mundo precisou delas e depois as apagou? Teriam sido um ensaio da criação. Antes do surgimento do homem, talvez os dinossauros não tenham sido apenas os primeiros reis de um mundo que a Terra escolheu. Toda essa história é muito linda. Mas o que se sabe segundo a Bíblia? Antes de Adão, antes do Éden, antes da humanidade carregar o sopro divino, Deus já havia criado um mundo antigo, vasto e poderoso. Uma criação tão grandiosa que suas criaturas pareciam colossos vivos, ecos da majestade do Criador. E entre elas estavam os grandes seres primordiais, aquilo que hoje chamamos de dinossauros. Mas nas Escrituras eles podem ter sido algo mais. As primeiras grandes criaturas da Terra, a Bíblia declara: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E logo depois, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Tornou-se. Não diz que foi criada vazia, mas que se tornou vazia. Teólogos afirmam que houve um intervalo oculto, um tempo perdido entre esses versículos. Nesse período existiu um mundo completo, agora esquecido.
um mundo onde os gigantes da criação caminhavam. As escrituras mencionam criaturas colossais. Podes tu puxar o Leviatã com anzol? Jó 41. Eis o Behemote que fiz como a ti. Jó 40. Muitos acreditam que Behemote e Leviatã podem ter sido ecos bíblicos dos dinossauros, criaturas reais, porém descritas em linguagem sagrada. Eles não eram monstros demoníacos, mas seres criados por Deus para governar o mundo anterior. Nos céus ocorreu uma guerra espiritual. Lúcifer, o querubim da luz, rebelou-se contra o trono de Deus. Miguel liderou os exércitos celestiais contra ele. Houve guerra no céu. Apocalipse 12. Quando Lúcifer caiu, a terra sentiu um impacto. O mundo físico estava ligado ao mundo espiritual, e a queda do anjo trouxe caos, corrupção e destruição sobre o primeiro mundo. O que a ciência chama de extinção, a fé pode chamar de julgamento divino sobre uma era corrompida. Deus permitiu que o mundo antigo fosse abalado. Fogo caiu do céu. Os mares se levantaram, o clima mudou. As grandes criaturas pereceram, não por serem más, mas porque aquela era havia chegado ao fim. Assim como o dilúvio apagaria uma civilização humana mais tarde, o primeiro mundo também teve seu fim determinado. Então se cumpriu, e a terra tornou-se sem forma e vazia. O planeta ficou em ruínas. Coberto por cinzas, gelo e silêncio, os gigantes foram enterrados. Seus ossos se tornaram testemunhas silenciosas de uma criação anterior. E Deus guardou aquele mundo como um segredo sob a terra. Depois de eras, Deus falou novamente: haja luz. Não era o início absoluto, era uma restauração. Desta vez, a terra não seria para colossos, mas para um ser menor em força, mas maior em propósito. Então Deus formou Adão. O homem tornou-se a coroa da nova criação, onde antes reinaram os gigantes. Os fósseis são relíquias de um mundo enterrado. As escrituras são portais para mistérios eternos. Talvez os dinossauros tenham sido criaturas do primeiro mundo, testemunhas da queda celestial e ecos de uma criação anterior ao homem. E a humanidade é a segunda grande história de Deus sobre a Terra.